noite, minha gente. Olá, boa noite, minha gente. Tudo bem? A gente teve um curso maravilhoso no dia 14 sobre história da psicologia da religião e foi muito interessante, vieram bastantes pessoas, mas a gente sabe que teve um grande número de pessoas que não conseguiu ir e por isso eu decidi fazer esse live para a gente conversar um pouco. Não vai ser a mesma coisa do que um curso de um dia inteiro, como foi no dia 14, mas já dá pra gente ter uma palhinha e tal sobre um pouco do que foi o tema no dia 14 sobre história da psicologia da religião. E eu quero pedir para vocês, se possível, por favor, mandem mensagem, mandem motivos por que não deu para ir, se foi o dia da semana, se foi o preço, se foi, enfim, o tema que deveria ser tratado de uma forma diferente, talvez um pouco mais condensado, ou enfim, 2 dias. Tudo isso é importante para a gente ter uma noção do que é interessante, enfim, para a gente construir cursos melhores para todos que se interessam por essa área de psicologia e religião. E dia 28 temos o outro curso sobre metodologia de pesquisa. Esse curso vai estar muito bom para você que quer tanto construir um projeto, tanto de pós-graduação, monografia, mestrado, sobre exatamente o tema da psicologia da religião. Eu vou agregar vários autores interessantes, eu vou agregar muito do que eu estou estudando na minha disciplina de psicologia da religião, que eu estou fazendo lá na USP. Então vai ter muita coisa muito interessante para se construir um projeto. E essa aula que eu vou trazer hoje de uma forma muito sucinta, porque como vocês viram no evento do curso da psicologia da religião, da parte histórica, eu vou trabalhar muitas abordagens de uma forma realmente para vocês terem noção de como cada abordagem pode ser útil para você pesquisar esse tema, que não é um tema de uma abordagem ou outra, mas que perpassa mesmo o campo da psicologia. Esse tema é um tema que eu já trabalhei antes. Se você se interessa, tem um vídeo na Academia do Psicólogo. Agora a Academia do Psicólogo está com uma outra plataforma, que é o Psicolab, que é um vídeo que eu já fiz com esse tema das várias linhas da psicologia, a noção de religião. Também já tem um artigo lá publicado também no Psicolab sobre esse mesmo tema. Então, se você se interessa, tem aí material, lá tem outras indicações. Se ainda quiser perguntar algum outro detalhe, pode mandar um inbox, que a gente vai produzindo tanto postagens como novos vídeos para ser úteis, que sejam úteis para vocês nas pesquisas e nos interesses gerais sobre o tema de psicologia e religião, né? E eu quero começar essa aula sobre história da psicologia da religião pensando um pouco de como a gente constrói a noção da história da psicologia. A gente marca alguns autores como Wundt, com o Laboratório de Psicologia, tanto a Interpretação dos Sonhos, outras obras do Freud, mas esse clima que estava mostrando um crescimento de uma outra área, que era a da psicologia, que primeiro parece muito na filosofia e também na psiquiatria, ela era um tema que efervescia na Europa. Ela não era um tema que um ou outro autor estavam interessados. Isso é interessante, porque a gente vai perceber que a história das pesquisas também na área da psicologia estão perto da história das pesquisas na área de religião. E isso é muito curioso. Por exemplo, a gente tem no século XIX um início de uma religião muito conhecida que está aqui no Brasil e que todos nós conhecemos, que é o Espiritismo. Allan Kardec, ele foi para os Estados Unidos estudar as irmãs Fox, que estavam tendo experiências mediúnicas, e ele, como um pedagogo, uma pessoa interessada em aprender sobre esses outros tipos de experiências, ele volta para a França e codifica lá o Espiritismo
e naquele mesmo momento a França começa a efervescer sobre que vivências são essas, e o espiritismo propriamente dito é codificado em 1857, e isso para os psiquiatras e pessoas interessadas na filosofia da mente foi muito interessante, porque eram pessoas que eles não estavam inconscientes, eles estavam conscientes, só que com uma outra personalidade. Eles estavam, como na religião se fala, incorporando, estavam com uma experiência mediúnica, mas aquilo para os psicólogos, na época não tinha mais para os psiquiatras e filósofos da mente, aquilo era um fenômeno muito interessante de análise, e por isso, principalmente na Europa, teve-se muito interesse de estudar os médiums, de modo que esses médiums eles podiam ser pessoas cobaias para se testar outras áreas da mente humana que ainda não estavam sendo muito bem elaboradas. Isso acontecendo na Europa, a gente vai pegar aqui um pouco da história do Pierre Janet, e enfim, vamos chegar até Freud, que vai entrar em contato com essas pesquisas. E nos Estados Unidos, que também já estava realmente surgindo essa noção do povo mediúnico, como eu falei, as irmãs Fox eram americanas. E lá, nós temos lá o Stanley Hall e o William James. Existe uma certa disputa para ver quem começou a psicologia da religião lá nos Estados Unidos. O Stanley Hall foi orientando de doutorado do William James, e ele no doutorado estudou sobre religião, só que ele não publicou. Então o William James, que apesar de não estava estudando religião naquela época, ele publicou antes do Stanley Hall, então dizem que é o William James que realmente começou a psicologia da religião lá, e ele tinha um interesse muito grande com personalidades místicas. Lá nos Estados Unidos, a relação com o espiritismo não era a mesma da Europa, assim, existia muito mais um boicote para o desenvolvimento do espiritismo lá, pela forma protestante calvinista que se desenvolvia. Então, a gente vê que a forma dos americanos estudar esses fenômenos diferentes foi a partir dos estudos dos místicos. Então, personalidades religiosas como Santa Teresa d'Ávila e outras pessoas que tinham estigmas, enfim, experiências místicas, foi uma forma que nos Estados Unidos se começou a falar um pouco sobre a noção de psicologia e religião, de como aquilo se desenvolvia nas pessoas. E, como a gente viu lá na Europa, estava efervescendo o espiritismo na França, e nós temos esse psiquiatra muito interessante, que é o Pierre Janet, que escreve Janet, que ele começou a fazer alguns testes com os médiums, e nisso que ele começou a fazer testes com os médiums, ele começou a perceber algumas características que a gente até vai achar muito comum, né, da psicologia. Como, por exemplo, ele foi começar a pensar na noção de uma dissociação de mente. Então, a gente percebe aqui que existiria a consciência normal e a dissociação dessa consciência. Então, a gente tem aqui um conceito que posteriormente começou a ser muito usado na psiquiatria, também a noção de inconsciente, várias noções de automatismo de pensamento, enfim, várias noções de desagregação da personalidade começaram a surgir nessas pesquisas com o Janet, e ele, que, enfim, é Janot, e ele vai começando a trazer esses temas e tal, e um dos métodos que ele usava para lidar com esses médiums era a hipnose. E o tema da hipnose começou a fermentar lá na França, porque era um método de acesso a esses lugares psicológicos que esses médiums estavam conseguindo acessar e que os psiquiatras da época estavam oferecendo. E nisso, o Janot, ele conheceu o Charcot, que é se vocês souberem um pouco de história da psicologia, vocês vão lembrar do Charcot. Charcot e ele fizeram um laboratório sobre
hipnose e esses temas que estavam surgindo. Freud, então, que estava na Áustria, e ele era interessado nesse tema, ele estava lidando com as histéricas dentro do hospital que ele trabalhava, de neurologia. Ele foi para a França estudar com Charcot, se vocês lembram, para estudar hipnose, e o Charcot já estava embriagado dessas ideias de dissociação, de inconsciente, de automatismo e outros conceitos que vinham das pesquisas sobre religião. Então a gente vê que desde o começo da formação da nossa teoria psicológica, nós temos a religião ali sendo usada. E é um tema de interesse, a gente vai ver nesses outros autores que eu vou tratar hoje. Só que a gente pergunta assim, nossa, se o começo da psicologia, os psiquiatras se interessavam e tudo, por que hoje meio que se perdeu esse costume de entrar em contato mesmo com os religiosos e realmente fazer uma coisa realmente de troca, principalmente para um outro aspecto que vai se desenvolver a partir desse momento. Esse primeiro momento, então, os psiquiatras e filósofos também estavam interessados nesses fenômenos, mas no momento que eles já começaram a montar a teoria deles, começaram a realmente construir o que eram a psicanálise, enfim, a psicologia experimental, eles deixaram de ver utilidade nesses religiosos que ajudavam eles a construir essas teorias e meio que colocaram isso para escanteio e colocaram o tema da psicologia como um tema só de, quer dizer, o tema da religião como um tema que foi útil, mas não serve. Nós estamos no momento mais iluminista, nós estamos num outro momento da ciência, a gente está num momento de efervescência do ateísmo. Nós falamos que existem os 3 porquinhos do ateísmo, né? Que é o Freud, o Nietzsche e o Marx. Então a gente tem um momento aí que existe uma noção de muita repulsa da religião como algo a ser estudado, mas não para agregar algo interessante para aqueles sujeitos. A gente tem que lembrar também que nessa época a religião era muito vista perto da noção de distúrbio. Então as pessoas que tinham, por exemplo, pessoas com experiências mediúnicas, elas eram vistas como uma forma de psicose, era uma forma de delírio. Então, assim como enfim, os loucos da época eram vistos como objeto de pesquisa e não como sujeitos de ação e que podiam ter algo a oferecer, os religiosos da época também, eles eram vistos pelo começo da psicologia como um objeto de estudo para você construir a sua teoria. Isso vai perpassar muito dentro das teorias psicológicas que começaram. Então, de certa forma, eles não negavam a religião que estava lá, eles percebiam isso como um sintoma cultural, porém eles não valorizavam no sentido de potência que aquilo tinha no sujeito ou de realmente algo cultural que não fosse doentia, que não fosse neurose, que não fosse algo a ser evoluído, como a gente vai perceber um pouco no desenvolvimento dessas pesquisas. O primeiro deles, que a gente sempre lembra quando a gente fala da história da psicologia, é o Wundt, né, que a gente falou, que a gente conhece pela história dele, porque ele construiu o Laboratório de Psicologia Experimental no ano de 1879. E nesse Laboratório de Psicologia Experimental, ele estava começando a querer se afastar um pouco do pessoal que estava construindo uma filosofia da mente muito metafísica. Lembrando, Freud construiu sua teoria mais ou menos nessa época também. Ele faz interpretação dos sonhos em 1900, então ele já está também começando a pensar nesse tema da filosofia da mente. E o Wundt, ele queria que não trabalhar de forma metafísica, com uma topologia mental, não queria entrar nesses parâmetros. Então ele fez um laboratório de psicologia experimental e foi a primeira vez que esse tema, psicologia experimental mesmo, surge na nossa área. E
o Wundt ficou muito conhecido por causa disso. Só que a gente esquece que o Wundt não só estudava psicologia experimental. Muito pelo contrário, ele tem uma obra enorme chamada Psicologia dos Povos, que foram, acho que 10 volumes escritos em 20 anos, e desses 10 volumes, 3 são sobre mitologia e religião. Aí você pergunta, por que o cara que está se preocupado em fazer a psicologia experimental e construir essa nova forma menos metafísica da psicologia, ele vai fazer o que ele chamou de psicologia dos povos? Porque para Wundt as coisas não se separavam. O desenvolvimento científico da academia também seria o desenvolvimento das culturas. Então a gente vê ali uma noção de que, por exemplo, a cultura estaria em processo de evolução, tendo culturas menos evoluídas e culturas mais evoluídas, como a gente percebe uma noção mesmo de darwinismo social que estava muito, muito comum naquela época. E ele via a religião também como um fator cultural que também iria evoluir. Então ele fala, por exemplo, que as religiões mágicas são menos evoluídas, isso passaria pelas religiões totêmicas e posteriormente pelo politeísmo, o teísmo, e por fim eu acho muito interessante que a conclusão final do Wundt, diferente do que a gente vê, por exemplo, Freud, não era um fim da possibilidade de religião, mas uma religião que ele chama quase que secularizada, uma religião que não fosse uma doutrina de utopia, entende? É realmente uma religião secularizada. É muito interessante porque a gente acha que isso é um tema muito contemporâneo da secularização, da laicidade, mas o Wundt já traz um pouco esse aspecto. Então, a psicologia dos povos do Wundt, ela era tipo uma contextualização daquilo que ele fazia no laboratório. Só que a gente, quando a gente foi começar a estudar o início da psicologia e a gente trouxe isso para nossas universidades, a gente pegou só a parte do laboratório e esquece que o próprio Wundt sabia que deveria ser olhado o laboratório a partir da cultura e que a cultura estaria no processo de, enfim, que estaria ao mesmo tempo aquilo que se produz no laboratório, o conhecimento científico, ele iria também estar relacionado com a cultura. E é claro, hoje a gente não trabalha mais com o darwinismo social, porque nós sabemos que não existe uma religião melhor que a outra, uma cultura melhor que a outra. Porém, essa articulação entre cultura e experimento científico é algo que a gente tem que valorizar no trabalho do Wundt, que infelizmente a gente colocou muito para fora, botou para escanteio quando a gente começou a estudar psicologia. E após isso, um pouco desse momento também, e que também seria um tema da aula, surgiram muitos outros profissionais, no caso psiquiatras, que também se interessaram pelo tema da religião para construir também as suas teorias. A gente tem na psicopatologia um aspecto muito interessante, porque, como eu falei, muitos dos estudos que começaram a se ver da religião surgiu a partir da psicopatologia, porque o pessoal achava que estava muito próximo um do outro. E a gente tem, por exemplo, o Kraepelin, que é um grande psiquiatra que deu muito subsídio para a gente fazer as classificações mesmo dos, enfim, transtornos psicológicos, não falar distúrbio não convém hoje, dos transtornos psicológicos, e nas anotações do Kraepelin, ele já percebe que existia uma certa relação entre certos transtornos psicológicos e alguns sintomas religiosos. Então, por exemplo, ele percebia que muitos esquizofrênicos viam anjos, se consideravam filhos de divindades. E ele percebia também que na época chamadas histéricas, na época chamadas mulheres bipolares, elas tinham alguns delírios também religiosos, de se considerarem esposas de Deus, de terem que sofrer e tal.
pelos pecados do mundo, tinham certos componentes religiosos dentro dos sintomas. Porém, o próprio Kraepelin, em 1850 e tantos, ele já, na verdade, não 1850 e pouco, sim, é mais ou menos em 1870, ele já percebe que existiria nesses relatos uma diferença entre o que os religiosos comuns expressam nas religiões deles e aquilo que os pacientes dele relatavam. E a primeira coisa que ele comenta de uma forma muito rudimentar sobre essa diferenciação é que, no caso dos transtornos mentais, haveria um conteúdo muito mais negativo e muito mais exagerado. Então, por exemplo, era muito associado à pessoa que tem um transtorno mental um sentimento religioso de ruína, de destruição do mundo, de um pecado que precisa sofrer, ou de que aquilo que ela ia sofrer agora ia redimir o mundo inteiro. Então, tinham dois fatores que ele achou muito importante diferenciar, assim, nos aspectos clínicos dele. Era essa noção de extrema ruína e de extrema negatividade e de exagero. Então, exagero geral, de delírio de grandeza e também de exagero de ter que sofrer muito nesse aspecto. E isso foi uma grande diferenciação porque, como a gente comentou, as experiências religiosas naquela época, por essa mentalidade iluminista, estavam sendo vistas como um delírio sempre, e o Kraepelin já começa a fazer uma certa delimitação para que isso não ficasse tão misturado. Depois, um autor italiano chamado De Santis, em 1860 e pouco, que ele nasceu, na verdade, o trabalho dele vai também ser em 1880, ele começa a falar que ele começa a interessar pelo tema da conversão, e ele percebe que existem mais ou menos dois tipos de conversões para as pessoas. Uma seria uma conversão que seria positiva, a pessoa consegue conviver bem em sociedade, e uma conversão não positiva que poderia trazer transtornos mentais. Então, ele faz um alerta do que seria uma conversão negativa e fala que certas experiências religiosas poderiam causar os transtornos mentais. Isso é uma coisa que o Kraepelin também acreditava, que parte desses sintomas religiosos que as pessoas tinham, eles eram é porque a religião foi causadora desses transtornos, entende? Então, o bipolar, ele teve a causa da bipolaridade dele a partir de uma experiência religiosa e por isso enfrentava sintomas desse tipo. E o De Santis também pensava que a partir da experiência religiosa a pessoa podia desenvolver transtornos mentais. Ele não especificou quais transtornos mentais, mas ele acreditou que a experiência religiosa poderia desenvolver, assim como o Kraepelin. O Jaspers, que é o Jaspers que a gente tem até hoje, que como um dos pais da psicopatologia moderna, ele viveu até 64, mas nasceu em 1883. E o Jaspers, ele já fez uma coisa muito interessante, que ele começou a diferenciar a falta de razão de loucura, entende? Então, não necessariamente uma pessoa que estava num momento de falta de razão, necessariamente ela tem um transtorno mental. E isso foi um rompimento muito grande para a associação de delírio com a religião. Então, é muito interessante ver esses aspectos que o Jaspers começa a separar, e a partir disso, no momento em que ele está olhando para as tipologias dos transtornos mentais, ele já consegue perceber fatores religiosos não como os causadores dessas patologias, que nem aconteceu com o Kraepelin, que nem aconteceu com o De Santis. Ele percebia que isso era uma característica que surgia simplesmente
de alguns grupos religiosos, quer dizer, de alguns grupos de transtornos mentais. E isso vai ser tão importante que hoje, quando a gente tem algumas categorias de transtornos mentais, do Sims, do Jackford, do Fulford, eles começam a trazer o tema da experiência religiosa e separar isso do que a gente considera como transtornos mentais. Então, por exemplo, alguma coisa são muito interessantes da gente observar, né? Eles apontam, por exemplo, que no caso dos transtornos mentais é muito mais comum que sejam visão, quer dizer, ao contrário. No caso de transtornos mentais é muito mais comum que a pessoa tenha ilusões auditivas, de ouvir vozes e tal, enquanto na experiência religiosa seria muito mais visual. A pessoa viu a cruz, a pessoa viu o orixá, a pessoa viu o espírito. Isso de conteúdo. Outras situações também, por exemplo, são de personalidade, enfim. Quando uma experiência religiosa não faz sentido no seu contexto, ela pode ser uma diferenciação com um transtorno mental. E muitas outras características são muito interessantes. Se vocês tiverem interesse, vejam as características do SIMS sobre a diferença entre experiências religiosas e transtornos mentais. Isso surgiu praticamente pelo Jaspers, porque ele chega e faz essa diferenciação maravilhosa de não razão e loucura. Então a experiência religiosa está nesse lugar de não razão, mas não está no lugar da loucura. Então, isso trouxe uma nova visão de ver a psicopatologia e essa dissociação do que seria o delírio da experiência religiosa. Como a gente falou, que no começo a área de religião e psicologia associavam diretamente. E nesse momento, percebe-se, isso aí a gente já chegou quase no final do século XX, já falando das novas noções de psicopatologia e tal. Mas ainda no comecinho, quando a gente lembra, por exemplo, de Freud, ele viveu a virada do século XIX para o século XX e ele, enfim, como a gente conhece, ele era um médico e quando ele descobriu, foi lá para a França, foi lá estudar com Charcot. O Charcot já tinha usado aquelas técnicas que vinham das pesquisas com os médiuns. E ele começou a usar esse tema da hipnose e tal, mas o Freud, na primeira parte da vida dele, estava muito preocupado em construir a sua teoria. Então a gente percebe assim nos escritos mais primórdios do Freud, pouca coisa sobre religião. Nós temos uma carta do Freud para o Fliess, em 87, a qual ele começa a falar um pouco de tipo, o Fliess questiona sobre a noção de religião, ele falou que é um tema ainda que a religião é um sinal de maturidade, mas pensa, o Freud ainda não tinha a sua topologia ainda constituída, então ele responde de uma forma muito mais informal. A partir da virada do século, para 1900, a gente tem a marcação do início com as interpretações dos sonhos, ele está construindo a teoria e ele começa a se interessar um pouco mais sobre esse tema, ainda não muito, mas mais vinculada com a sua teoria. Então a gente vê aí em 1907, no livro Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, uma noção que a gente vai se repetir no futuro, de que as práticas religiosas têm a ver com uma expressão neurótica, e no caso, obsessivas, com certos comportamentos obsessivos que se expressam a partir de vivências religiosas, que nem a gente viu lá no Kraepelin de Santos. Então, a religião, ela era propulsora de práticas obsessivas, e isso interessava para o Freud, porque o Freud tinha interesse muito em saber as causas dessas experiências e como isso tudo começou, e ele estava construindo isso. Nessa mesma época também, ele começa a escrever as cartas para o amigo dele, pastor, o Pfister, né? Ele passa cerca de 10 anos, 20 anos escrevendo cartas, isso foi de 1900 até 1920, coisa desse tipo, que ele, nesse diálogo com esse colega dele, que era pastor, começou a trabalhar um pouco esse tema da religião, mas não era o tema principal dele, ele ainda estava nesse momento de construção da teoria, então a religião só
é importante no momento que ela tinha relação com a teoria. Em 1913, a gente tem um marco que ele decide assim, agora eu consigo falar sobre religião, que ele estuda o totem tabu. E ele pega na construção das noções de totem, né, de uma figura de ancestral que remeteria ao tabu, que o tabu que criava certas sanções na sociedade, quer dizer, os tabus demonstrariam as sanções da sociedade. Então, a gente percebe aqui que o Freud, ele começa a articular o tema da religião a partir dessa teoria dele, do que ele achou que era o começo das noções de repressão, de neurose, de figura paterna, enfim. Então, no começo da teoria, ele está muito mais interessado em construir, né, a topologia da psicanálise do que propriamente dito realmente discutir a questão da religião. Porém, num outro momento da vida dele, que a gente vê efervescer as guerras na Europa, tanto que Freud faleceu em Londres no final da vida, porque ele era judeu, estava ali pela região da Alemanha, da Áustria, e ele teve que fugir. Isso até é uma das controvérsias que dizem que é uma das diferenciações, uma das brigas do Freud com Jung, não são exatamente teóricas, mas dizem também que tem a ver, porque o Jung ficou na Alemanha, quer dizer, ele ficou na Suíça, ele ficou, apesar desse efervescência do nazismo, e isso teria sido uma briga entre os dois, e pode ser. E aí, nesse momento, o Freud ele começa a estudar mais a noção de sociedade e construção societária, mais do que propriamente uma topologia mental. Então, nesse momento, surge O Futuro da Ilusão, que nasce em 27, é o primeiro livro dele, assim, sobre religião, que ele começa a falar de uma forma da sociedade, de como a sociedade reprime certos comportamentos sociais. E O Mal-Estar da Civilização, em 1930. E, por último, Moisés e o Monoteísmo, que ele escreveu no ano de sua morte, em 1939. Então, isso influenciou também para uma construção de uma psicanálise que não era mais tão fechada no mentalismo, e também isso, uma psicanálise mais voltada também para a sociedade e para a cultura, que isso influencia muito como a psicanálise acabou se desenvolvendo ao longo do tempo. E tem linhas da psicanálise que são mais culturais, outras são mais individuais, e tudo isso tem base na obra do Freud. E o Freud se interessou em estudar a religião nessa época como um fator cultural de castração. Então, ele olhava a religião, como a gente comentou, como uma forma de castração social. Interessante isso. E aí sempre a gente ouve assim, Freud foi muito contra a religião e tal. Só que a gente sabe que hoje em dia muitos psicanalistas, eles trabalham a religião de uma forma mais presente numa cultura. A gente vai até olhar um pouco mais à frente, eu posso até adiantar isso, porque o Erich Fromm, que se tornou um psicanalista, né, que ele se interessava muito pela noção do humanismo, da melhoria da qualidade de vida, e ele faz uma crítica a essa forma da psicanálise que tinha crítica muito pesada à religião, e falou, não, se isso aí faz parte da melhoria de vida dela, se faz parte da qualidade de vida dela, não necessariamente ela é produtora de neurose. Então a gente vê que posteriormente a psicanálise vai se desenvolvendo para... Sim, tem psicanálise que ainda recusa um pouco o objeto religioso, mas não sei se necessariamente tem a ver com a história do Freud. Tem também um preconceito acadêmico com o tema da religião, porque a nova psicanálise já trabalha isso como um tema importante. E a gente sempre ouve muito assim, o Freud foi muito contra a religião e tal, então o Jung foi muito mais aberto, muito mais interessado, muito mais envolvido nesse tema. De fato, o Jung foi muito mais envolvido nesse tema em relação ao Freud, só que dizer assim que a psicanálise freudiana é contra a religião e a psicologia analítica é a favor da religião é um pouco de
de reducionismo daquilo que realmente foi a possibilidade da teoria freudiana e também da psicologia analítica. Sobre a psicologia analítica do Jung, a gente tem, por exemplo, que o Jung, ele sempre teve interesse, ele foi criado numa família religiosa, ele sempre teve interesse na religião, uma coisa muito pessoal dele. A tese de doutorado dele foi sobre psicologia e os objetos ocultos, então ele já estava falando de experiências místicas no doutorado dele em 1902. E Freud não estava nem sonhando nisso ainda. Ele escreveu em 1887 sobre os atos obsessivos, quer dizer, com a carta para o Fliess, mas ele não tinha realmente interesse, enquanto o Jung já estava no doutorado falando sobre a religião. Aí, mais ou menos na década de 10, ele se encontra com Freud, começa a se interessar pelo tema da religião, começa a se interessar pela psicanálise, começa a construir a teoria dele, mas no caso, o Jung realmente só vai se aproximar do tema da religião dentro da teoria que ele estava construindo, a psicologia analítica, quando no período de 1920 a 1924 ele vai passear, fazer uma viagem pelo norte da África, e nesses 4 anos ele fica observando as culturas do norte da África para ele perceber um pouco do que ele já estava suspeitando que seria a diferença de um inconsciente comum e o inconsciente que ele chama de coletivo, onde ficam os arquétipos, né? Nesse inconsciente coletivo, para o Jung, é onde, a partir de muitos anos de história do ser humano, estariam alguns construtos sociais que ficaram cauterizados, e esses construtos sociais, eles se expressam muito bem na religião. Então, uma forma muito interessante de você encontrar os arquétipos é observando as religiões de diferentes culturas. E nisso ele volta em 1924 com essas observações do início do norte da África. Depois ele se junta com alguns estagiários que vão fazendo mais viagens pelo resto do mundo e vão observando esse tema das religiões e diversas culturas para ele construir o que ele considerou inconsciente coletivo. Então a gente percebe aqui que, apesar de dizer assim que o Jung tinha uma certa mais abertura do que as outras linhas psicológicas, o Jung também se utilizou da religião para construir a teoria dele, né? Que nem o Freud usou um termo que já estavam sendo trabalhados com Charcot, com Janet sobre inconsciente e tal. O Jung vai fazendo isso, ele vai passando nas religiões e ele vai percebendo características para construir a teoria dele. E a partir disso ele começa a realmente gostar muito do tema de religião, e ele escreveu 12 obras sobre religião. Ele tem um marco em 1939, onde ele construiu a Psicologia e Religião, que é um livro dele. Enfim, tem o Homem e Seus Símbolos, e isso vai sendo desenvolvido assim, só para vocês pegarem as datas, tem 39, 41, 42, 44, 5, 6, 48, 51, 52, 58, 60 e 67. Então ele escreve assim, um ano após o outro, sobre o tema da religião, mas a gente percebe muito que a noção que a gente observa muito nas escritas do Jung é que ele usa a noção de símbolo para usar religião, entende? Eu não sei se eu vou deixar mais clara, mas o interesse do Jung não é da experiência religiosa, mas o que aquilo simbolizava que estaria dentro do nosso inconsciente coletivo, entende? Então, ele ainda, por mais que ele pesquisasse muito sobre religião e tal, não estava ainda fazendo uma construção de relatos das pessoas religiosas, de modo a entender culturalmente quais eram os aspectos positivos e negativos daquela religião para aquela pessoa. Ele estava também preocupado na construção de uma teoria. Lembre-se, a psicologia ainda estava muito efervescente nas suas construções internas. Então, para ele era muito mais interessante do que entender se era positivo ou negativo, construir quais eram os lugares topológicos. Se a gente lembrar da topologia do Jung, né? Tem o eu, tem o self, tem o consciente, tem o inconsciente, tem o inconsciente tem o consciente
coletivo, e no inconsciente coletivo tem os arquétipos. E ele estava muito mais interessado em olhar para a religião para ver que arquétipos eram esses que estavam em todas as culturas. E ele terminou a vida procurando essas formas de arquétipos, que é uma parte muito interessante da obra dele, mas usando esses arquétipos como formas simbólicas, entende? Então, ele não se importava com Nossa Senhora em si, Iemanjá em si, com, enfim, Gaia em si, mas como essas figuras faziam símbolo da grande mãe, de modo a construir uma parte do seu inconsciente coletivo. Então a gente percebe que o Jung, ele tem um grande arcabouço que é muito útil, mas ele não chegou em alguns temas que hoje são muito caros, como a questão da experiência religiosa, que, enfim, somente mais à frente a gente vai chegar na importância de se estudar a experiência religiosa propriamente dita. Então a gente passou pelo Freud, a gente passou pelo Jung, a gente passou pelo Wundt, a gente passou por alguns pais da psiquiatria, como esses focos de pessoas que se utilizaram muito do que estavam estudando sobre que religião estavam vindo para eles construírem a própria teoria, entende? Era essa grande preocupação do início da psicologia. O Skinner, também, a gente esquece que o Skinner, um dos pais do behaviorismo, ele também se importou com esse tema da religião. Ele tem 2 textos dele, que são O Comportamento Verbal e Ciência e Comportamento Humano. Ele começa a estudar um pouco a religião como um processo que podia ser reforçador ou inibidor de comportamentos. E depois ele também vai estudar como seria a noção de comportamento supersticioso, que é diferente de comportamento religioso. O comportamento supersticioso, ele, como a gente sabe um pouco da história do Skinner, nos testes dele, por exemplo, se um ratinho, toda vez que ele pegasse a comida dele a certa hora do dia, se ele tivesse sempre aquela recompensa, ele ia ser condicionado a associar a hora do dia e a comida sem que necessariamente fosse uma associação direta. Essa é a noção de comportamento supersticioso. É associar a causalidade a coisas que não necessariamente estão relacionadas, tipo fitinha e sorte, tipo números e certo benefício. E o Skinner, quando começou a trabalhar o comportamento humano, ele percebeu que isso acontecia. E ele fala claramente de que o comportamento supersticioso ele é complicado porque ele não tem uma base boa para aquela pessoa reforçar realmente um comportamento bom, porque ele era muito incerto. De uma forma, ele fala que o comportamento religioso ele pode trazer benefícios e um bom reforço, mas ele é muito incerto, as bases dele são muito incertas. Pensa, o Skinner era um homem do seu tempo, ele acreditava que a ciência teria as bases corretas e firmes para a construção do melhor comportamento, para o maior desenvolvimento do ser humano, enquanto a religião não tinha essa firmeza, era muito a partir da crença, e isso foi um fator importante na composição do que ele entendeu como reforço e comportamento supersticioso. O Watson, o Pavlov não tiveram materiais sobre isso. Quem se preocupou mais foi o Skinner. Recentemente eu encontrei uma carta do Skinner em 1980 que ele fala sobre o que significaria religião para ele. É uma carta muito pessoal dele, mas ele reforça também esse lugar de que a religião trouxe coisas muito positivas para a cultura e para a sociedade. Ele fala em cultura, o pessoal acha porque as bases do comportamentalismo ignoram a cultura, mas não é isso que a gente já viu hoje. A gente viu também com o Wundt, que ele também se preocupava com a cultura. E nessa carta ele fala, né, que a religião trouxe coisas muito positivas, porém ela não tem base para realmente avançar a sociedade. Quem tem a base para avançar a sociedade é o método científico, e a partir do método científico as pessoas vão conseguir desenvolver. Então a gente percebe aqui que essa mentalidade do desenvolvimento
do ser humano a partir de uma ciência e tal, que o Freud acreditava que a área dele, que a psicanálise também era científica, era o que baseou mais do que entender se a experiência religiosa fazia bem ou não. A experiência religiosa é uma questão de crença, então era muito fluida, então a gente não poderia contar com essa experiência religiosa. Posteriormente, a gente vê uma grande mudança nessa relação com a religião a partir da década de 60, 70, quando as linhas psicológicas começam a mudar. Então, a gente tem uma nova psicanálise, a gente tem um humanismo surgindo, a gente tem, enfim, surgimento da gestalterapia e várias teorias fenomenológicas que surgem na nossa área de psicologia. E essas novas áreas de psicologia, elas não propriamente trouxeram a religião como um grande centro de pesquisa, mas já começam a se interessar um pouco mais por esse tema que já estava começando a ficar um pouco apagada por esses primeiros que estão mais preocupados com a criação das técnicas. Então a gente percebe, por exemplo, Maslow, quando a gente lembra muito da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, qual ele fala da fisiologia, da pertença, da segurança, da estima e da autorrealização, ele pensou, e é engraçado de pensar nisso, que dentro das pirâmides de necessidades deveria-se ter a necessidade de plenitude. E nisso ele se inspira nas vivências de plenitude a partir da religião e do altruísmo e do trabalho social. Então ele acha que não entra em autorrealização, não entra em segurança, tem uma coisa diferente, que é o sentimento de plenitude da experiência religiosa, que seria uma das necessidades do ser humano. Infelizmente, Maslow não colocou, ele escreve sobre essa necessidade de plenitude, mas ele não coloca na sua teoria, o que é uma pena, porque é um tema bastante interessante, pensar na necessidade de plenitude do ser humano, não necessariamente religiosa, mas plenitude no sentido altruísta, de um sentimento maior, né? De entender uma causa, de viver por uma causa. Mas o Maslow não trouxe isso firmemente para sua teoria. Depois o Erich Fromm vai trazer isso para a teoria dele, e ele vai colocar que uma das necessidades do ser humano. Então é por isso que a gente entende o Erich Fromm muito como psicanalista humanista, porque ele tinha uma noção muito da necessidade do ser humano. E ele coloca, assim, a necessidade de... Ele não usa a expressão plenitude. Eu acho que ele usa a expressão de completude. É similar, mas não é o mesmo. Enfim. Outro autor que também ficou muito conhecido foi o Carl Rogers, que ele fez a terapia centrada na pessoa. E o Carl Rogers já tinha esse interesse pela religião, pela formação dele. E ele, nesse momento que ele começou a fazer a terapia centrada na pessoa e estudar esse vínculo muito maior entre o terapeuta e a pessoa que atende, ele também quis expandir isso para as terapias grupais, e nisso ele começa a usar a noção de transpessoalidade para dizer o que era aquele vínculo que surgia a partir das terapias grupais. A terapia transpessoal que a gente usa hoje, ela é muito vinculada a uma coisa quase mística de conexões de alma e tal, a gente vê muito isso, mas a terapia transpessoal, como o Rogers ele quis começar a fazer, era muito... Ele não pensando nessa parte mística, mas pensando que existiria certos componentes culturais que uniriam as pessoas no mesmo objetivo, numa mesma sintonia, que poderia fazer uma terapia que afetasse todas essas pessoas. E ele se inspirou, sim, e ele fala claramente na teoria dele que ele se inspirou em grupos religiosos para entender como funcionava essa noção de grupos que se reúnem e que tem algo que eles conseguem trabalhar juntos e melhorarem juntos e se reconstruírem juntos. Então, uma das bases para a nossa psicologia, nossa terapia grupal, que nós vemos pela teoria a partir de Carl Rogers, vem sim das experiências com o trabalho de grupos da religião. Então,
como a gente falou antes, que a noção de dissociação, inconsciente, automatismo, agora também a noção de terapia de grupo foi inspirada também na religião. E no caso do Carl Rogers, ele teve o interesse de saber se de entender que aquela experiência de grupo não era só uma técnica, mas era uma possibilidade de melhoria daquela comunidade. Então, aquelas experiências de grupos não eram só uma técnica possível para a psicologia. Era também uma possibilidade de melhoria para as pessoas e não só para acessar partes mentais e certas coisas misteriosas da mente humana, como era uma das grandes preocupações no início da psicologia. Então a gente vê aqui que algumas grandes pessoas da nossa área da psicologia se preocuparam com o tema da religião e pesquisaram, algumas para puxar coisa da religião para construir a própria teoria, sem se importar mesmo com o que aquilo significava para o sujeito, e outros não, se preocupando com a questão cultural, se preocupando com a possibilidade terapêutica dela, se preocupando que a loucura é diferente da não razão, como a gente falou na psicopatologia. Então, existem muitos modos de se estudar religião e falta pra gente vencer esse preconceito acadêmico, porque nossos pais da nossa área não tinham esse preconceito acadêmico. Eles tinham, sim, concepções pré-estabelecidas a partir da noção do darwinismo social, da ascensão da modernidade com a noção do ateísmo. Porém, eles olharam para essa questão cultural que existia e responderam a ela. E hoje, na psicologia, infelizmente, a gente está deixando de responder essa questão cultural por também preconceitos que, no final das contas, não ajudam as pessoas. E, enfim, numa população que 92% são religiosas, ser psicólogo e não olhar para a religião é você olhar a pessoa pela metade. Então, eu trouxe essa contribuição. Se vocês puderem vir nos próximos eventos, o próximo vai ser no dia 28, que vai ser sobre metodologia em pesquisa em psicologia da religião, que tá muito legal o material que eu tô construindo para esse dia. Vai ser muito bom, porque isso vai instrumentalizar vocês a utilizarem isso no momento clínico, nas suas pesquisas, numa pós-graduação, numa monografia. E é muito bom poder ter essa troca com vocês pessoalmente também. E se vocês tiverem dúvidas desse live, mandem mensagens, mandem inbox, que eu estarei respondendo ao longo do tempo. Então, foi ótimo ter vocês aqui. Então, para o próximo evento, dia 28, a gente se encontra. Um grande abraço e até o próximo.